presidente Lula, no domingo, disse com todas as letras, né? O presidente Lula é adulto, ele sabe o que ele está fazendo. Ele disse que não há problema fiscal no Brasil. E disse que o único problema da economia brasileira é a taxa de juros do Banco Central. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Brigadão. De vez em quando a Globo News chama um que vai lá e fala alguma coisa que faz algum sentido. É tão chocante o contraste, é tão gritante que a gente viraliza e traz aqui para vocês verem de novo, se já viram, porque vale a pena. Alguém falando algo que faz algum sentido na Globo News. O que a gente tem vivido nos últimos dias, na prática, você está acentuando um processo que veio ao longo do ano. Quer dizer, no início desse ano a gente tinha um dólar abaixo de R$5. Sempre se soube que o principal problema da economia brasileira era fiscal. A gente tem reservas internacionais robustas, então não tem problema nas contas externas, tem ali um Banco Central que atua de forma independente, então uma política monetária mais ou menos organizada, mas tinha um problema na área fiscal. Isso não é desse governo, já vem há bastante tempo. Foi desenhado um arcabouço fiscal para conter o crescimento das despesas, e no início desse ano você começou a ter os primeiros sinais de que o arcabouço teria problemas, porque as despesas obrigatórias estavam crescendo muito acima do previsto. Despesas relacionadas à Previdência, à BPC, emendas parlamentares, quer dizer, muitas despesas ao mesmo tempo crescendo, asfixiando cada vez mais o arcabouço e criando dificuldades para o cumprimento das metas fiscais. Com isso, o dólar foi subindo gradativamente ao longo do ano. É claro que houve um processo de valorização do dólar no mundo, mas no caso do Brasil esse processo de valorização do dólar foi mais forte do que em outros mercados emergentes, o que sugere que existem elementos domésticos super importantes que precisam ser considerados. E nas últimas semanas nós tivemos aí a instalação de um certo pânico e a intensificação desse processo de desvalorização da moeda brasileira em relação ao dólar. Nós tivemos nos últimos dias 2 vetores que me pareceram particularmente importantes. O primeiro foi a proposta do governo do pacote fiscal. Depois de semanas e semanas e semanas, vai vir o pacote fiscal, vamos colocar as contas públicas em ordem, reconhecemos que há um problema, vamos enfrentar esse problema, aparece um pacote fiscal completamente aguado. Quer dizer, um pacote fiscal que propunha uma redução no ritmo de crescimento das despesas, um pacote que não trazia nada de corte de despesas efetivamente. Isso acabou gerando uma inflexão em termos de expectativas, quer dizer, então o governo não vai lançar mão de nada que efetivamente seja capaz de conter o crescimento do endividamento. E nesses últimos 2 dias tem repercutindo muito a entrevista do presidente Lula no Fantástico de domingo. O presidente Lula no domingo disse com todas as letras, né? O presidente Lula é adulto, ele sabe o que ele está fazendo. Ele disse que não há problema fiscal no Brasil. E disse que o único problema da economia brasileira é a taxa de juros do Banco Central. Ele faz isso dentro de um contexto onde a gente está trocando a presidência do Banco Central. Quer dizer, ele coloca ali uma certa névoa sobre o novo presidente do Banco Central. Esse novo presidente ele vai atuar de forma autônoma ou ele vai atuar sob os desígnios do que o presidente Lula considera como uma taxa de juros excessivamente elevada? E quando ele diz que não há um problema fiscal, e a gente sabe que há um problema fiscal, não é uma opinião isso, é matemática. É só você olhar para as projeções. Não sou eu que estou dizendo que é um problema fiscal. O Tesouro Nacional sabe que tem um problema fiscal. A equipe econômica sabe que há um problema fiscal. Ele, na prática, ele sinaliza de que ele não está genuinamente comprometido sequer em sinalizar. Aqui a gente não está nem falando de resolver, mas sequer sinalizar de que o governo dele tem algum compromisso com o equacionamento desse problema. Existe aí uma preocupação, e isso é que está gerando muita fuga de capitais, de que o Brasil caminhe na direção de uma situação como a Turquia viveu há poucos anos, que é a seguinte: você tem um descontrole fiscal, esse descontrole fiscal faz com que o governo tenha cada vez mais dificuldade de se financiar, o mercado vai exigindo juros cada vez maiores, aliás, ontem o mercado estava exigindo 15% de juro para financiar o governo brasileiro. Chega um determinado momento que o governo não consegue mais pegar dinheiro emprestado, não consegue mais financiar o seu déficit de maneira eficiente.
e aí você avança para uma emissão de moeda. E essa emissão de moeda faz com que a inflação escale, isso somado a um processo de escalada da moeda americana, que já gera pressão inflacionária e que faz com que o processo se retroalimente. Esse é o temor hoje. Quer dizer, o temor que a coisa saia do controle. Por mais que o Banco Central aumente a taxa de juros, você não consegue mais conter a moeda americana. Por mais que o Banco Central venda dólares, como ele vendeu nos últimos 2 dias, você não consegue conter a escalada da moeda americana, porque as pessoas estão muito temerosas do que vai acontecer num futuro não muito distante. Me parece que o governo sabe que há um problema, mas pelo menos do ponto de vista político, a aposta, pelo menos até agora, é de, olha, vamos jogar esse problema mais para frente, depois de 2026, quem sabe, a gente resolve e tal, e aí a gente enfrenta isso de maneira mais estruturante. Até lá, não vamos mexer nisso, porque isso vai trazer um impacto político grande, vai causar um desgaste grande. E claro, se você também tem um Congresso onde o presidente do Senado e o presidente da Câmara sumiram nesses 2 dias, ninguém fala sobre isso, então o país está à sua própria sorte, do ponto de vista fiscal, porque já que não há um problema, vamos simplesmente fingir que nada está acontecendo e a reação das pessoas. Ou seja, vamos empurrar com a barriga, vamos negar a realidade na esperança de que ela mude. É como aquele cara que está embaixo de um vulcão em erupção. Não, isso não está acontecendo. Como se eu continuasse falando assim, não, isso aqui não é nada, não. Em vez de fazer o que tem que fazer para tratar, por mais doloroso e ruim que seja o tratamento. Então é um negacionismo de verdade. Estamos lidando com os negacionistas. E a situação já está fora de controle. Nós já estamos naquilo que os economistas chamam de dominância fiscal. A questão fiscal é tão mais relevante hoje em dia, com 9 trilhões de dívida como foto e um filme assustador de fluxo. O estoque é assombroso para um país emergente. E o fluxo vai adicionando lenha na fogueira, vai colocando mais neve na bola de neve, na avalanche. Como a gente sabe que a sangria fiscal não vai ser estancada, a gente sabe que a política monetária perde sua eficácia. O sujeito pode dar um choque de juros, botar os juros a 40, que o dólar reage só no primeiro momento, como está reagindo a esses leilões todos, é inevitável, porque é muita grana, mas logo depois o mercado vai prevalecendo. Porque o mercado não é meia dúzia de golpistas reunidos na Faria Lima. É um processo dinâmico de interação de milhares e milhares de investidores do Brasil e do mundo. Então, mestre Guzo, dólar só ficará estável se o governo de Lula renunciar ao terrorismo econômico. Abandonar esse negacionismo. Vai fazer isso? Pouquíssimo provável. O que existe é a lógica pura e simples. Se Lula e seu governo todo santo dia gritam que vão continuar gastando a 1.000 por hora, investimento não é gasto, é óbvio que o real vai cair e o dólar subir. Ainda mais os Estados Unidos com um governo sério, que vai fazer reformas e facilitar a vida dos investidores que geram riqueza, como é o caso do Trump. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha,
Que às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.